Pode? Boa tarde, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos à casa de André Luiz. Queremos fazer umas recomendações. Nós estamos em período de experiência, mas esperamos que futuramente as atividades sejam ampliadas. Continuemos usando a máscara e higienizando as mãos. Muito obrigado pela presença de vocês todos. Eu vou ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição é a número 70, Poderes Ocultos. E onde quer que ele entrava, fosse nas cidades, nas aldeias ou nos campos, depunham os enfermos nas praças e lhe rogavam que os deixasse tocar, ao menos na orla de seu vestido. E todos os que nele tocavam, saravam. Isso está em Marcos, capítulo 6, versículo 56. Não raros surgem nas fileiras espiritualistas estudiosos afoitos a procurarem de qualquer modo a aquisição de poderes ocultos que lhes confira a posição de evidência. Comumente, em tais circunstâncias, enche-se das afirmativas de grande alcance. O anseio de melhorar-se, o desejo de equilíbrio, a intenção de manter a paz, constituem belos propósitos. No entanto, é recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade, devendo palmilhar o terreno dessas cogitações com a cautela possível. Ainda aqui, o Mestre Divino oferece a melhor exemplificação. Ninguém reuniu sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Aos doentes, bastava tocar-lhe as vestiduras para que se curassem de enfermidades dolorosas. Suas mãos devolviam um movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. Entretanto, no dia do Calvário, vemos o Mestre ferido e ultrajado, sem recorrer aos poderes que lhe constituíam apanágio divino em benefício da própria situação. Havendo cumprido a lei sublime do amor no serviço do Pai, entregou-se à sua vontade, tratando-se dos interesses de si mesmo. A lição do Senhor é bastante significativa. É compreensível que o discípulo estude e se enriqueça de energias espirituais, recordando-se, porém, de que antes do nosso permanece o bem dos outros e que esse bem, distribuído no caminho da vida, é a voz que falará por nós a Deus e aos homens, hoje ou amanhã. Vamos orar, elevando nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus, para agradecer a mais um encontro da tarde em que nós vamos estudar as lições de vida eterna. Senhor Jesus, nosso Mestre muito amado, só temos a te agradecer, Senhor, e rogar ao seu coração as suas bênçãos para toda a humanidade, Jesus, encarnados e desencarnados. A sua misericórdia, Senhor, é tão grande que nós rogamos a Ti forças renovadas para continuarmos a seguir a Tua vinha. Abençoe a todos, Jesus, os nossos irmãos que nesse momento estão passando por dificuldades, que eles recebam vibrações de paz, de luz e de amor. Abençoe essa casa de oração do Teu servo André Luiz, envolvendo o nosso querido irmão Geraldo, que falará na tarde de hoje. Assim, Senhor, te pedimos licença para dar início aos trabalhos da tarde de hoje. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.
Queridos irmãos, boa tarde. Nós ficamos bastante satisfeitos de retornarmos aqui à casa de André Luiz, depois de um período que nós convivemos com a pandemia do SARS-CoV, e peço a Deus que abençoe a todos que aqui se encontram, que nós possamos gradualmente mantermos a nossa fibra, a nossa persistência, a nossa condição de dar sequência ao nosso comportamento, para que nós consigamos vencer mais essa etapa com a qual nós estamos lidando nesse ano passado e nesse ano, para que logo, logo nós possamos ter condições de retomarmos um pouco uma vida mais próxima àquela que nós tínhamos antes. Então, para o dia de hoje, para o nosso estudo, nós tivemos a oportunidade, a casa permitiu que nós pudéssemos escolher um tema livre, e toda vez que eu tenho a oportunidade de escolher um tema, eu quero estudar, quero aprender, quero falar de Jesus. Então, o tema da palestra é Caminhar com Jesus, e eu vou trazer aqui um pouco das coisas, dos assuntos, dos temas que eu andei lendo, que eu andei estudando durante esse período da pandemia. Mas quando nós estudamos sobre Jesus, a gente sempre fica naquela sensação de que o melhor que nós fazemos é sempre muito pouco perante aquilo que nós temos a aprender, perante aquilo que nós temos a contribuir. Então, para falar sobre essa temática, eu procurei estudar as obras clássicas, trazer o apoio das obras clássicas da doutrina espírita, além dos textos, a grande obra que foi trazida a nós pelo Chico Xavier e vários outros luminares que incorporam, que constituem a literatura espírita, além também de palestras, leituras de colegas que estudam de uma forma mais sistematizada os ensinamentos cristãos, e que a gente possa pouco a pouco aprender e contribuir e nessa caminhada de construirmos um mundo mais justo, um mundo mais digno, um mundo mais acolhedor, que virá após, quando o planeta entrar numa situação, numa perspectiva de renovação espiritual. Então, para fazer esse estudo, eu vou trazer alguns textos, alguns trabalhos de Emmanuel, então, principalmente alguns trabalhos de Emmanuel, algumas obras que ele é um intérprete significativo dessa leitura, desse estudo de Jesus. E basicamente, quando nós falamos de Jesus, o grande desafio, Jesus é o espírito mais elevado que esteve presente aqui no planeta conosco, e nessa vinda ele serve como luz, como exemplo para todos nós, e é nele que nós devemos nos refletir para mudar o nosso comportamento, para mudar a nossa postura, para mudar a nossa visão de mundo. Então, em certo sentido, aqui nesse estudo de hoje, o que eu vou procurar fazer é trazer alguns ensinamentos para que a gente possa refletir, para que a gente possa entender, para que a gente possa avaliar melhor a nossa vida, a nossa existência, e assim procurarmos ter um pouco mais de base para saber como que nós podemos inserir os ensinamentos de Jesus na nossa vida, para que a nossa vida seja de fato uma vida modelada de acordo e muito próxima àquela que Jesus espera que nós tenhamos. Estudar os evangelhos, estudar os ensinos de Jesus não é trivial, não é simples, porque ele escreveu numa época, 2000 anos atrás, numa outra cultura, uma cultura semítica, e escreveu numa forma que muitas vezes era escrita por parábolas, e nós devemos sempre nos esforçarmos para entender, e mesmo assim muitas coisas não ficam ainda claras para a gente. Então, cada vez que nós passamos os olhos sobre o Evangelho, toda vez que nós nos apoiamos nos intérpretes, seja fora da doutrina espírita, seja no âmbito da doutrina espírita, para entender o que Jesus ensinou, a gente sempre fica devendo um pouco. Enfim, eu vou trazer aqui um pouco do que eu aprendi, para que a gente possa avançar um pouquinho no nosso, e possa ter um pouco mais de conforto com relação à nossa caminhada, à nossa existência. Então, quando nós falamos, o Emmanuel chama atenção que toda vez que, para nós nos aproximarmos da vida de Cristo,
importante um espírito de sequência, é importante que gradualmente que nós identifiquemos nas nossas posturas, os nossos comportamentos, os nossos hábitos, as nossas falas, os nossos pensamentos, e pouco a pouco procuremos identificar o que não está de acordo, com o que nós não estamos contentes, para que pouco a pouco nós possamos fazer pequenas mudanças e deixar de fazer amanhã o que a gente faz hoje. Então, caminhar com Jesus, caminhar na direção, no sentido do que o Mestre Jesus nos ensinou, significa justamente procurar estabelecer esse princípio de sequência, porque ninguém consegue fazer isso de uma forma súbita. Nós sabemos que, pela história, pelo registro histórico do judaísmo, do cristianismo no planeta, nós sabemos que Paulo de Tarso foi uma figura que fez uma mudança abrupta de postura, de valores, quando ele, na estrada para Damasco, teve contato com Cristo, quando ele foi perguntado por Cristo: Paulo, por que me persegues? Ele fez uma mudança abrupta de valores, mas não significa que depois do encontro com Jesus ele já tinha uma vida conforme os desígnios de Cristo. Por quê? Porque ele tinha uma história pregressa, ele tinha relações com o sinédrio, tinha relações familiares, tinha relações com vários amigos, ele tinha determinados hábitos, determinadas posturas, era uma pessoa estudada, conhecia várias línguas, então ele tinha uma postura, um comportamento que em certo sentido era até vaidoso, orgulhoso. Então ele teve que lidar primeiro com a desconstrução do Saulo, para que pouco a pouco Jesus entrasse na vida dele e fosse construindo um Paulo, que fez com que ao final da sua vida, mais à frente, depois de perpassada essa trajetória, ele dissesse que não mais sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então, o nosso desafio nessa gradação, nesse passo a passo, é justamente fazer com que pouco a pouco Cristo se insira em nossa vida e nós passemos nós diminuamos para que o Cristo passe a estar presente cada vez mais em nossa vida. Então Paulo fez essa trajetória, ele mudou rapidamente seus valores, sua postura, mas ele não foi de imediato que ele passou a viver de acordo com aquilo que Cristo ensinava. Ele teve que lidar com a religião judaica, da qual ele era um representante, um auto-representante. Ele teve que lidar com a sua família, com seus amigos, com críticas, até fazer aquela mudança radical. E ele é uma das pessoas mais importantes que conseguiu fazer essa transição em uma encarnação. Em uma encarnação ele conseguiu sair de uma pessoa que tinha uma postura de perseguição aos cristãos e passasse a ser quem levou os ensinos de Cristo para todos aqueles povos, para os gentios, que aqueles povos que viviam ao entorno do mar Mediterrâneo, Grécia, Turquia, fora daquela região da Judéia, da Palestina. Além disso, além de Paulo de Tarso, nós temos também um exemplo muito importante, que é o exemplo de Maria de Madalena, que tinha uma determinada postura. Ela sabia que ela estava equivocada, queria buscar o Cristo, e ela teve também uma trajetória muito importante em uma única encarnação, passar a ser alguém que vivesse de acordo com os ensinos do Cristo. Também Pedro também é um outro exemplo importante, porque ele era um pescador, quase que um pescador rude, pouco conhecimento, mas era intempestivo, uma pessoa que muito instintivo, respondia muito de imediato. Ele demorou um tempo até ser aquela pessoa que lá no livro Paulo e Estevão, ele é aquela pessoa prudente, paciente, que aconselha, que procura conciliar várias visões distintas, apaziguando eventuais conflitos que surgissem entre os seus colegas, entre os seus amigos. Então vejam bem, essa questão, com essas pessoas, esses espíritos, fizeram essa mudança em uma encarnação. Nós, a grande maioria de nós, demoramos muito tempo para fazer essa mudança, demoramos mais de uma encarnação.
né? Tem um livro muito interessante que foi descrito pelo Cairbay Schutel, que ele narra, né? Daqui a pouco eu vou me lembrar do título do livro, que ele narra várias encarnações de um espírito desde o ano 400 até o ano 1600, mostrando como que ele saiu de uma vida bastante torpe, instintiva, e foi pouco a pouco galgando aqueles degraus dos ensinos cristãos, e assim a Eustáquio, o nome do livro, né? Tive um lapso. E pouco a pouco ele foi galgando aqueles degraus dos ensinos e passou a ter uma vida comprometida com os ensinos cristãos. Então, nós estamos nessa caminhada, né? Mas dessa fala inicial, do que esses espíritos presenciaram, a gente entende que é importante também o que acontece é aquilo que disse João Batista, né? João Batista, Jesus dizia que daqueles nascidos de mulher, de todos os homens nascidos, ele era o mais elevado. O que João Batista disse? É preciso que eu diminua para que Cristo apareça, para que Cristo surja. Então, caminhar com Cristo significa esse exercício, essa prática, essa postura, esse compromisso. Nós trabalharmos para que na nossa vida Cristo esteja cada vez mais presente. Então, como é que nós podemos, a grande questão é como é que nós podemos fazer isso? Ora, os ensinos que Cristo nos trouxeram estão presentes nos evangelhos. Então, o evangelho, muitas vezes o que acaba acontecendo é que nós temos uma postura um pouco comodista. Nós queremos pegar o evangelho, que são os ensinos do mundo maior, que são ensinos da espiritualidade, que são ensinos muito mais evoluídos, de um ambiente muito mais evoluído do que esse no qual nós nos encontramos, e nós queremos colocar os ensinos do evangelho dentro de uma caixinha, para atender às nossas vontades, para entender os nossos interesses, para atender às nossas vaidades, para entender o nosso interesse pessoal, para entender o nosso orgulho. Então, muitas vezes, eu sou um pouco ocioso, né? Mas fico tentando buscar nos ensinos cristãos justificativa para a minha ociosidade. Muitas vezes eu sou um pouco vaidoso, mas fico procurando no Evangelho algumas ferramentas, algumas alavancas, algumas forças que possam potencializar a minha vaidade, né? Então, muitas vezes, né, nós no dia a dia fazemos isso, pegamos em si, temos uma postura, temos um comportamento, temos atitudes, mas nós olhamos para os ensinos do Evangelho e queremos pegá-los para moldar a nosso comportamento, a nossa atitude, a nosso modo de ver as coisas. Mas não é isso que Cristo recomendou para nós. Ele quer que nós abandonemos o homem velho, que nós abandonemos a nossa forma de ver as coisas e passemos, pouco a pouco, a inserir em nossa atitude aqueles ensinos que Ele veio trazer para nós. E como é que nós podemos perceber o que foi que Cristo veio trazer para nós? Olha, quando nós observamos os vários ensinamentos que existem, que estão presentes no Evangelho, nós vamos ver que a relação de Cristo com a mulher adúltera é um exemplo importante da Bíblia, né? Com a mulher adúltera que ia ser apedrejada. Perguntaram para ele o que ele deveria, qual era o ponto de vista dele, e ele deu uma resposta que, em certo sentido, deixou todos surpresos. Olha, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, quando Jesus fala isso, né? Porque as pessoas tinham até uma determinada postura, um determinado comportamento e julgavam que ela merecia ser apedrejada. E era o costume, era o hábito daquela cultura na qual Cristo nasceu. Então, quando ele fala isso, as pessoas, desde os mais idosos até os mais jovens, pouco a pouco foram afastando e perceberam que eles não tinham condição de julgar nem de punir aquela mulher, porque eles não eram pessoas isentas de pecado. Então, esse é um exemplo. Então, o que Jesus espera de nós? Jesus espera de nós, veja bem, quando ele conversa com Maria de Magdala, quando ele conversa com Paulo, quando ele conversa com Pedro, ele chama atenção para eles mudarem
a forma de relacionar com o entorno no qual eles se encontravam. Então, nós temos olhos, ouvidos, temos mãos para agir, temos sentimentos, né? Como é que está o nosso olhar? Como é que está o nosso sentir? Como é que está o nosso agir? Como é que estão os nossos pensamentos, os nossos sentimentos? Então, o que nós temos que fazer é buscar nos ensinos do Cristo, trabalharmos para que a cada dia mais nós possamos agir, sermos como Jesus fez. Ou seja, não é pegar o Evangelho, não é pegar os ensinos de Jesus e moldá-los à nossa postura, ao nosso comportamento, mas sim sairmos de nosso estado no qual nós nos encontramos e irmos em direção a Ele. Quando nós conseguimos fazer isso, a gente pode imaginar que o Evangelho passe a ser algo que está aqui no nosso mundo, nós temos acesso a esses ensinos, nós temos acesso a esses conhecimentos, mas devemos vê-lo como uma escada, na qual nós vamos subir para cada dia termos, ainda nessa encarnação, um comportamento e uma atitude, ainda nessa existência, um comportamento e uma atitude bastante próximos dos ensinamentos de Cristo. Então, sermos misericordiosos, bondosos, não termos um vínculo tão grande com a relação da posse e da materialidade, sermos pessoas que somos puros de coração. Então, esse desafio é que nós devemos fazer gradualmente, todos os dias, quando nós estudamos, quando nós vimos uma casa religiosa, quando nós nos relacionamos em casa, com a nossa família, quando nós nos relacionamos no trabalho, com os nossos colegas. Então, quando nós nos relacionamos na rua, no trânsito, quando nós nos relacionamos em todas as dimensões de nossa existência. Porque o que nós devemos fazer é termos uma vida plena dos ensinamentos de Jesus. Somente fazendo assim é que nós teremos condição de pouco a pouco caminharmos e termos a certeza que nós estaremos construindo um amanhã melhor do que o ontem. Só que o Emmanuel tem um texto bastante interessante que ele se chama Consegues Ir, vou falar um pouco sobre ele daqui a pouco, em que ele chama a atenção que o nosso desafio para ir em direção a Jesus é abandonar nossos hábitos, nossos interesses imediatos. Quanto mais de nós conseguirmos fazer isso, o que vai acontecer é que o trabalho da espiritualidade vai ser mais facilitado e mais rapidamente nós vamos sair dessa situação complicada na qual nós estamos vivendo. Por quê, gente? Porque o problema do nosso planeta, em essência, não é um problema material, de ordem material. Não é um problema de falta de recursos. É um problema moral. É um problema de interesse pessoal. É um problema de egoísmo, orgulho. Nós temos condição, o Criador não nos colocou no planeta. No Livro dos Espíritos tem uma resposta, tem uma pergunta que Allan Kardec faz aos Espíritos, se a desigualdade ela é natural. Os Espíritos respondem, não, ela é obra dos homens, decorre desse interesse pessoal. Então, o nosso grande problema é um problema de moralidade. Nós temos que nos aproximarmos dos ensinos de Cristo, fazer com que eles sejam presentes em nossa existência, para que a nossa postura mude, para que cada dia a gente tenha certeza, hoje eu estou melhor que ontem, melhor que ontem. É um espírito de sequência, pouco a pouco. Dificilmente, poucos de nós vamos fazer como Paulo de Tarso fez, como Maria Madalena fez, mas nós temos que fazer esse esforço para fazer essa mudança gradual e sermos, de fato, aqueles mensageiros do bem aqui no planeta. Nas obras de André Luiz, nas obras da série André Luiz, muitas vezes nós percebemos, em vários livros, que existe às vezes uma determinada casinha simples aqui no planeta, e aquela casinha onde mora um casal, onde mora uma família comprometida com o bem, ela é um pouso
de ajuda, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados. Então, o que nós devemos fazer, procurar fazer, é justamente trazer para o nosso íntimo, para a nossa vida, os ensinamentos que Jesus nos trouxe, que Jesus nos ensinou. E temos que procurar conter a nossa ansiedade, a nossa eventual revolta, porque nada acontece na criação sem permissão do Criador. Tudo está certo, tudo está de acordo com as obras, mesmo que a gente ache ruim, né? O que a gente às vezes pode questionar é o seguinte: o que eu fiz para estar aqui presente numa situação como essa? Olha, tem algo a contribuir, mesmo que você não possa interferir numa situação mais abrangente no todo. Procure ser tão próximo quanto Cristo, tão próximo quanto o Criador no teu campo de ação, sua família, seu trabalho. Esse é o nosso objetivo no trânsito, procurarmos sermos pessoas melhores. Então, nós precisamos de fazer esse esforço para trazer para o nosso íntimo esses ensinos de Cristo e que assim a gente possa caminhar com Ele. Mas muitas vezes nós esquecemos de todos esses aprendizados, muitas vezes nós esquecemos e fazemos como Emmanuel chamou a atenção, né? No Vinha de Luz, no capítulo 100, que fazemos do Mestre, né? O que fazemos do Mestre? Emmanuel usa aqui uma introdução, uma epígrafe, né? Que é uma frase de Pilatos, que está em Mateus, capítulo 27 e 22. Pilatos pensa: que farei então de Jesus, o chamado Cristo? Naquela situação do encontro de Cristo com Pilatos, né? O Herodes tinha colocado em Cristo uma túnica, né? Uma coroa de espinho, uma túnica vermelha, uma coroa de espinho, um cetro. E Pilatos era o representante de Roma, e ele estava também incomodado com aquela situação. O que é que eu farei do Mestre? O que eu farei do Cristo? Né? Depois o Emmanuel chama a atenção que muitas vezes, que essa pergunta de Pilatos, ela foi importante para ele naquela época, mas ela é importantíssima para nós. O que nós estamos fazendo do Cristo? No nosso dia a dia, no nosso comportamento, no nosso relacionamento, o que nós estamos fazendo? Então, muitas vezes, nós vamos verificar que uma grande maioria faz de Jesus como Pilatos fez. Pilatos, ele não quis assumir a sua responsabilidade e acabou entregando Jesus. A Palestina era ocupada, a Judéia e a Palestina era ocupada pelos romanos. Ele acabou deixando que os judeus definissem qual seria o destino de Jesus. Ele foi, em certo sentido, nós podemos dizer que ele não assumiu a sua responsabilidade. Então, muitas vezes, o que o Emmanuel chama a atenção, né? Nós conhecemos os ensinos de Jesus, temos contato com Jesus, seja no templo, seja no estudo, seja na nossa reflexão íntima, mas nós abrimos mão de nosso dever e de nossa responsabilidade para nos comprometermos com o Mestre Jesus. Então, isso é importante. Por exemplo, muitos de nós estudamos, gostamos dos ensinos, mas na hora do testemunho nós fugimos, né? Na hora de enfrentar as dificuldades que os ensinos do Mestre nos preparam, a gente perde a crença, perde a fé, ficamos desanimados, ficamos desiludidos, né? Então, é importante que nós reflitamos sobre o que nós estamos fazendo com Jesus, para que nós façamos como Simão Pedro fez, façamos como Paulo de Tarso fez, façamos de Cristo o benfeitor que cura e protege, mas não só pedir apoio para a cura, mas que Cristo seja um mestre em nossa vida. Então, todo momento, toda hora, eu perguntar: o que Cristo faria nessa situação? Como é que ele agiria nessa situação? Para isso,
nós temos que ler, temos que estudar, temos que refletir acerca dos nossos impulsos, dos nossos instintos. E é relevante porque, pouco a pouco, nós conseguimos modular a nossa postura, o nosso comportamento, e não fazemos como aquelas pessoas que pegam os ensinos do Cristo e tentam colocar numa caixinha, moldar o Evangelho de acordo com os seus interesses. Nós não podemos fazer isso. Se nós fizermos isso, nós estamos perdendo tempo, né? Vamos trazer um problema sério para nós, porque a gente tem a oportunidade de conhecer os ensinos do Mestre Jesus, mas não utilizamos para modificar, para mudar a nossa vida. Então, sermos mais caridosos, sermos mais observadores, sermos mais pacientes, sermos mais cuidadores com os próximos, modular. Emmanuel disse que a situação é tão sutil que nós devemos modular os nossos gestos, modular as nossas posturas, sermos pessoas doces, pessoas leves, pessoas acolhedoras, né? Sermos pessoas, como vários exemplos que nós vimos aqui no Brasil há pouco tempo, né? Exemplos que nós conhecemos e exemplos, muitas pessoas anônimas que nós não sabemos quem são, como Chico Xavier, Irmã Dulce, né? O padre em São Paulo, que é o padre Lancelotti, né, que trabalha com população de rua. Então, são pessoas que usam o lugar e a posição que estão para ajudar, para auxiliar o próximo, né? Nós estamos fazendo isso? Essa é uma pergunta que eu faço para mim sempre, né? Eu acho que é uma pergunta que nós devemos fazer também. O que nós estamos fazendo de Jesus? Emmanuel, nesse texto, ele chama atenção justamente disso. Nas lições diárias, o ocioso tenta converter Jesus em um oráculo que justifique a ociosidade. O vaidoso transforma Jesus numa galeria de modo que ele possa justificar a sua exibição, né? Os insensatos, né, pedem Jesus para provar os seus desvarios. Então, o que a gente observa? Às vezes alguém está doente, né, passa a ter uma determinada doença por causa de uma certa postura, ou um vício alimentar, ou um vício de comportamento, passa a ter uma doença, ele quer curar daquela doença para voltar a fazer o que fazia antes. Isso é uma insensatez, né? Nós sabemos que as doenças, elas decorrem de desequilíbrio no nosso comportamento, nossa postura, né? Nossa forma uma visão, uma postura equivocada, e nós pedimos saúde, mas logo a gente vai fazer a mesma coisa que fez com que nós ficássemos doentes. Então, isso é uma insensatez. Então, muitas vezes também, né, nós pedimos a Jesus, eu vou acreditar em Jesus se eu ouvir um sinal do céu, se acontecer um milagre na minha vida. Como não acontece nada, a gente esquece às vezes que as plantas, o ar, né, toda a natureza é doação, né? Quando a gente começa a estudar geociências, biologia, astrofísica, né, estudar os mecanismos, né, nós percebemos que nada na natureza é feito para si só, né? Basta nós observarmos as árvores que dão frutos, né? O fruto não é para ela. E é interessante como que é uma doação, né? Entrega ao próximo. Então, tudo na natureza é assim. Então, nós temos que aprender a ver esses milagres, nós temos que mudar o nosso olhar para perceber a presença do Criador em todo lugar, né? Numa sala de aula, numa sala de estudo, em nossa casa, nossa cozinha, e perceber o valor das pequenas coisas. Quantas profissões nós não passamos a valorizar mais nessa pandemia, que antes eram pessoas invisíveis, né? Muitas ainda continuam sendo invisíveis, mas nós passamos assim a valorizar cada vez mais uma série de profissões nessa pandemia, o valor das pequenas coisas, né? Então, no fundo, na hora de prestarmos conta para o Criador, né? Na hora de nós, que na verdade acaba sendo prestar conta para a nossa consciência, né? Porque nós todos temos uma centelha divina, né? E nós somos centelha divina, né? Por causa de sermos essa centelha, as leis divinas estão na nossa consciência.
Essa centelha, quando ela é criada, ela migra por vários reinos, né? Reino mineral, vegetal, animal, até chegar ao reino nominal. E ela tem esse anseio de criar, de evoluir, de aprender. Nós, nessa trajetória, nós desenvolvemos a nossa personalidade, mas a nossa personalidade muito vinculada ao ambiente no qual nós estamos. Mas lá no fundo existe essa centelha. É com ela que estão guardadas, né, esse vínculo com o Criador. Então nós temos que, por isso que os mentores espirituais chamam a atenção, que o reino de Deus, olha, ele não está fora. Você não vai precisar viajar para um determinado lugar para encontrar o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de você. Então, procurar seguir Jesus significa uma viagem de internalização, uma viagem de buscar encontrar quem de fato sou eu, o que eu quero para mim, o que está acontecendo, será que eu estou gostando da minha vida, está difícil, está fácil, está complicado, está chato, né? Como meu filho fala, está chato, né? A gente fala que está chato, né? Então, o que está acontecendo? Então é importante que a gente faça essa avaliação para que nós, pouco a pouco, mudemos a nossa forma de ver as coisas. O que aconteceu com Paulo foi isso. Ele mudou a forma de ver as coisas, né? Ele tinha uma perspectiva, uma visão de mundo judaica, que via o cristianismo como uma seita perigosa, e ele tinha que combater aquela seita perigosa. Era uma questão ideológica religiosa, né? E quando ele encontra Jesus, o que ele faz é que ele passa a olhar de um outro lado, de uma outra forma. Mas ele precisou de uma sacudida para que isso acontecesse, né? Nós podemos fazer isso gradualmente, pouco a pouco, ou pode ser que aconteça algo na nossa vida que a gente mude essa postura, né? Às vezes, o que vai fazer essa mudança de postura é uma doença, que ela acontece para fazer com que a gente mude nossa forma de ver as coisas. Às vezes é a perda de um ente querido. Então, quando nós caminhamos, colocamos Jesus, nós nos diminuímos o nosso eu, né? Caminhamos em direção a essa centelha divina e percebemos que os valores fundamentais, que as traças não corroem, o que passa a ocorrer é que a doença, para mim, não é mais uma coisa ruim. Ela passa a ser uma escola de paciência, de confiança, de perseverança, né? A perda de um ente amado, em vez de ser aquele desespero que a gente normalmente fica, por causa dos ensinos da doutrina espírita, nós sabemos que essa existência nossa aqui é uma existência, né? É uma encarnação, nós vamos encontrar todos depois. Quando nós perdemos um ente amado, né? E muitos de nós perdemos conhecidos, familiares nesse ambiente da pandemia, o que nós temos que fazer é procurar dedicar mais e melhor a nossa vida, porque assim como a nossa encarnação, ela se vincula com a passada, que vincula com a anterior e que vai vincular com a próxima, né? Nós também nos vinculamos com esses entes queridos que estão na espiritualidade e nós podemos ajudá-los à medida, e eles ajudam a gente. Então a minha presença aqui hoje decorreu de um esforço significativo de vários amigos da espiritualidade, pai, mãe que já foram para a espiritualidade, mas outros que eventualmente eu não faço a menor ideia. Mas eles esperam que a gente faça a nossa parte nesse projeto coletivo de construção de uma humanidade mais ampla, grupos familiares que vão aumentando até toda a humanidade ser uma única família. Todos nós estamos no planeta, todos nós estamos nesse barco, né? Então é importante que nós mudemos a nossa forma de relacionar com as coisas, mudemos nossa visão de mundo, né? Que menos vinculado ao interesse pessoal, menos egoísmo, menos orgulho e mais de acordo com o que Cristo nos ensina, né? Então ele chama atenção justamente para esses aspectos. Olha, perda de um ente querido, procure, não significa não chorar, não significa não ficar triste, significa não deixar entender que aquilo não é o fim da existência. É óbvio que não é fácil, porque cada um de nós tem uma trajetória de vida, alguns de nós vamos ficar mais tranquilos, outros de nós, alguns vão até gostar, né? Porque acontece, de fato, né? Mas o importante é que nós façamos um esforço para entender que nós vamos nos reencontrar. Então a gente tem que não transformar
essas situações e situações de desespero, né? Então, esses ensinamentos são importantes com relação a isso, né? Bom, então, e quando nós entramos, aí está uma questão muito interessante. Quando nós fazemos com que a nossa vida seja pouco a pouco moldada ou modulada, ou Cristo está mais presente em nossa vida, né? Tem uma frase muito interessante que quando Jesus estava no Evangelho, quando ele estava fazendo uma pregação numa sinagoga em Cafarnaum, ele estava falando sobre os ensinamentos da vida eterna, né? E aquelas pessoas que estavam ouvindo não estavam entendendo o que ele estava falando. Chegou até um determinado momento que, em função da fala de Jesus, de abrir mão dos valores terrenos para seguir outros valores, né? As pessoas concluíram que era duro discurso esse, era um discurso muito complicado. E algumas pessoas que estavam até então seguindo Jesus deixaram de seguir, né? E ele pergunta para os seus discípulos, né? Vocês vão continuar comigo? Porque vários foram embora. Aí ficaram 12 discípulos, e Pedro diz a Jesus: Senhor, tu tens a palavra de vida eterna. Se não seguirmos a você, quem é que nós vamos seguir? Pedro tinha entendido a importância daqueles valores, né? E quando nós entramos, por que eu estou pontuando isso? Às vezes eu brinco com a minha mulher, né, dizendo que, olha, fica tranquila, que as coisas não vão ficar mais fáceis. A cada dia que passa, nós estamos mais preparados, sabemos mais. Então, os desafios que nós vamos perceber, que nós vamos lidar no dia a dia, são desafios maiores, porque a ninguém é dado solucionar um desafio que ele não dá conta, né? Então, somente à medida que o tempo passa, nós vamos encontrar desafios maiores no sentido de doação, no sentido de contribuir, de colaborar com o próximo. É isso que tem na mensagem, né, uma mensagem de fonte viva que se chama A Retribuição, capítulo 22. Então, Emmanuel usa uma epígrafe de Mateus, capítulo 19, 27. A epígrafe é a seguinte: Pedro disse-lhe: e nós que deixamos tudo e te seguimos, o que nós receberemos? Porque eles tinham deixado a família, tinham deixado mais que a família, tinham deixado aquela vida tradicional, tinham deixado de ser aquele homem velho, né, aquele hábito antigo, para buscar seguir Jesus. Então, o que o Emmanuel comenta? A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos tempos religiosos. Olha, se eu estou indo no tempo religioso, o que eu devo esperar? O que vai acontecer comigo? O que de bom vai acontecer comigo? Mas a gente olha para uma resposta dessa pergunta a partir daquela perspectiva do homem velho. Eu vou ter isso, a vida vai ficar tranquila. Aí, Emmanuel fala: o homem se consagra a determinado círculo de fé e clama de imediato: o que eu receberei? A resposta, porém, ela é silenciosa através da própria vida. Ele vai dar exemplo. O que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador, que o ajuda a purificar-se. Então, aquele grão maduro entrou em contato com o triturador para ser purificado. Que prêmio se reserva à farinha alva e nobre? O grão foi triturado, virou farinha. A resposta de Emmanuel: o fermento que a transforma para a utilidade geral. Depois do forno, que privilégio caracteriza o pão? A resposta: a graça de servir. Então, não se formam cristãos para que sejam adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos e com ele se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Ou seja, num conflito, entre um reino e outro, aquele reino que ganhava ficava com os espólios dos derrotados,
e naquela fartura acabava agravando e antecipando o próprio fim da existência. Isso, a história humana mostra muito disso, né? Vários reinos que tinham potencial de educar a população, acabou que a riqueza fez com que eles se perdessem. Hoje são reinos, são países, são nações relativamente pobres, né? Emmanuel diz: em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Ou seja, o benfeitor está nos dizendo que nós, quando vencemos com a companhia de Cristo, nós passamos a ser ajudantes de Cristo para fazer aquilo que Cristo faz, que é amparar e ser úteis aos irmãos que partilham a nossa existência, né? Então é isso que ganhamos quando nós seguimos o caminho com Cristo. Ele diz ainda: Simão Pedro, que desejou saber qual seria a recompensa, lá no início da pergunta de Simão Pedro, né? Pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe acendrau a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais ele se aproximou de Jesus. Lembrem que Pedro viveu com Jesus, teve a companhia de Jesus, mas quando estava próximo de Jesus, ele estava distante, porque ele negou Jesus 3 vezes, né? Depois que houve a crucificação, depois com o tempo, na casa do caminho, é que ele de fato mudou a sua postura e passou a ser um servidor, como Jesus espera que nós venhamos a ser, né? Então, quanto mais conhecimento Pedro adquiriu, ele foi constrangido a mais ampla caridade até o sacrifício extremo. Então, quando nós nos aproximamos de Jesus, nós somos convidados a fazer justamente esse trabalho de doação, sermos agentes do Criador, sermos agentes e parceiros do Cristo, ter os ensinamentos cristãos em nossa vida, né? Nossos olhos, nossos sentimentos, nosso ouvir, sermos pessoas que contribuam para que nós vivamos em um mundo melhor. Então, caminhar com Jesus significa fazer esse esforço de trabalhar para desconstruir o homem velho e construir um homem novo, que é uma nova personalidade mais próxima do que deseja o Criador. Esse é o nosso desafio. Nós sabemos que nós temos livre-arbítrio para fazer isso. Então, né, o grande desafio é modular esse livre-arbítrio para que as nossas escolhas não sejam as mais equivocadas. Então, muitas vezes, uma determinada circunstância, uma perda para nós, né, que nós lamentamos, às vezes é algo que vai trazer um ganho mais à frente. Então, nós temos que trabalhar sempre em afinidade com o Criador, afinidade com Cristo, para que nós tenhamos assim uma vida abençoada, uma vida plena, uma vida cada vez mais cheia e próxima de Jesus em todas as suas facetas. Então, Emmanuel termina: se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Então, quando nós conseguimos nos afastar dessas zonas inferiores, né? Não dar tanta atenção, não ser tão instintivo, conseguimos vencer determinadas paixões, não sermos tão impulsivos, sermos mais pacientes, sermos mais caridosos, sermos mais bondosos, sabermos ouvir mais, né? Sermos mais calmos, mais serenos. Quando a gente sai dessa postura mais, digamos assim, de pronta resposta, né, de ninguém pode me afetar, e acabamos mudando para uma postura mais tranquila, mais serena, estamos afastando dessas zonas inferiores da vida. Ou seja, quando nós nos afastamos da materialidade, né, e passamos a valorizar
as virtudes que são, na verdade, né, as virtudes, elas são, na verdade, características do Criador. Então, nós nos aproximamos, adquirir virtude significa nós sermos mais próximos do Criador, né? Então, o que o Emmanuel chama atenção é que quando a gente se afasta, quando a gente começa a desconstruir esses laços que nos prendem às zonas inferiores da vida, ter um vício, ter um problema que a gente quer resolver, quando a gente consegue acabar com isso, nós passamos a galgar um degrau e recebemos o céu, a honra de ajudar, a honra de entender, a glória de servir, ajudar, entender e servir. Então, muitas vezes, quem ajuda, quem entende, quem serve, não é aquela pessoa, normalmente, que tem razão em tudo, né? Então, a gente, às vezes, tem um livro muito bonito, um dos livros assim que me marcou, me chamou muita atenção, da série do André Luiz, que é o livro Sexo e Destino, né? Quando eu li o livro pela primeira vez, tem o mentor Félix, que ele trabalha durante toda a história do livro para reconstruir questões com as quais ele tinha sido envolvido, com relacionamento com outras pessoas, e toda vez que eu li o livro, eu pensava, isso não vai dar certo. E a fé, a perseverança, a dedicação dele fez com que as coisas dessem certo. E muitas vezes, a postura que ele adotava no livro não era aquela postura de, tem que ser do meu jeito, né? A gente respeitar o próximo, respeitar o outro. Então, a gente tem que entender, muitas vezes, quando a gente entra num ambiente religioso, a gente quer que as pessoas, a gente pode ficar numa situação de fazer propaganda e querer que as pessoas sejam como a gente já está sendo. Gente, isso é um equívoco, é um erro, né? Se as pessoas solicitarem, a gente pode disponibilizar alguma informação, mas cada um de nós tem o seu tempo, tem a sua história. Então, André Luiz, o mentor da casa, né, no livro Apostilas da Vida, ele chama atenção sobre o que nós podemos fazer para nos aproximarmos desse caminho com Jesus. E ele diz o seguinte, o título do capítulo é Comecemos de Nós Mesmos, né? E ele chama atenção alguns preceitos, eu vou pontuar aqui o que é relevante para o nosso estudo, né? Ensina a caridade, dando aos outros algo de ti mesmo, em forma de trabalho e carinho, e aqueles que te seguem os passos virão ao teu encontro, oferecendo-se ao bem quanto possuem. Difunde a humildade, propaga a fé, suportando os reveses de teu próprio caminho, com valor moral e fortaleza infatigável, e quem te observa crescerá em otimismo e confiança. Semeia a paciência, tolerando aqueles que se fazem instrumentos de tua dor no mundo, auxiliando sem desânimo e amparando sem reclamar os irmãos que te buscam. E os irmãos que te buscam mobilizarão os impulsos de revolta que os fustigam na luta de cada dia, transformando a revolta em compreensão. Planta a bondade, estende as noções de serviço e de responsabilidade, agindo incessantemente na religião. Qual religião? Na religião do dever cumprido. E os amigos de teu círculo pessoal envergonhar-se-ão da ociosidade. Então, quando nós estamos convivendo com pessoas, principalmente grupos pequenos, quando a gente vê alguém que trabalha muito, a gente fica com vergonha, né? Pô, a pessoa está fazendo muito mais do que eu vou trabalhar também. Então, às vezes a pessoa não precisa falar nada, né? A gente segue aquele exemplo. Então, o que o André termina aí falando é: as boas obras começam de nós mesmos. Não faremos a renovação da paisagem de nossa vida sem renovarmos-nos. Então, nós temos que procurar nos renovar, né? Educaremos educando-nos. Somos arquitetos de nossa própria estrada, ou seja, nossa estrada nós estamos construindo. E seremos conhecidos pela influência que projetamos naqueles que nos cercam, né? Aí a gente vê o Chico Xavier, Irmã Dulce, várias pessoas que têm uma influência muito grande, influenciam positivamente aquelas pessoas que estão próximas. Então ele termina dizendo que o Espírito de Cristo
nos infunda a decisão de realizar o autoaprimoramento, para que nos façamos intérpretes do Espírito do Cristo. Que o Espírito do Cristo nos infunda essa decisão de nós nos autoaprimorarmos, para que nos façamos intérpretes dele. Ou seja, que eu saia do local onde eu estou, ascenda essa caminhada, uma trajetória para compreender os ensinos do Cristo, e que o Espírito do Cristo nos ajude a tomar essa decisão, para que nós seremos auxiliares. Então, sigamos ao encontro do Mestre, amando, aprendendo e servindo, e o Mestre, hoje ou amanhã, virá ao nosso encontro, premiando-nos a perseverança com a luz da ressurreição. Bom, nós chegamos ao nosso final do nosso estudo. Agradeço a atenção, a paciência de todos vocês e agradeço aos mentores da casa e todos os trabalhadores por essa oportunidade de realizar esse estudo, e que nós possamos a cada dia mais caminharmos próximo ao Mestre Jesus e inundarmos a nossa vida com os seus ensinamentos, com os seus valores. Obrigado. Nós agradecemos ao nosso irmão pelo estudo da tarde e queremos pedir a todos que não forem à livraria ou à tesouraria, que saiam sem aglomeração ou confraternização dentro da casa. Todos nós já fomos beneficiados pelo plano espiritual, então, os que desejarem ir, que permaneçam sentadinhos, que serão chamados, ok? Muito obrigada a todos. Vamos agradecer agora ao nosso querido Mestre Jesus por essas lições que nos foram passadas nessa tarde, e que nós possamos internizá-las, mas principalmente exemplificar por onde passarmos, onde estivermos. Que Jesus renove as nossas forças, que possamos servir, amar, aprender a amar, trabalhar sempre, Senhor, e que nos ampare na nossa caminhada, que tenhamos fé, esperança, que isso também passa. Abençoe o nosso irmão, que ele continue levando essas palavras por onde for chamado, e a nós todos que sejamos bons, ajudarmos no que for possível. Assim, Senhor, nós pedimos a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre amado, André Luiz e seus colaboradores, que nos dê licença para terminar os estudos da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que todos possam voltar em paz para os seus lares. Muito obrigada.